A Cosan anunciou venda de praticamente toda a sua posição na Vale. Neste vídeo eu vou comentar o que esperar da Cosan, como é que fica a dívida, ela teve prejuízo nesse compra e venda, vou dar um pitaco aqui no que ela pode fazer, já correlacionando com o anúncio anterior que ela fez ali no Fato Relevante, e vamos ver também a Vale, porque pode ter um impacto na Vale, afinal a Cosan vendeu aqui 4,05 da posição da Vale, da posição inteira da Vale, né? Então assim, é uma fatia relevante, isso aqui pode causar umas oscilações na Vale, já vem causando um pouco ali uma mexidinha, né? Então vamos ver tudo isso. Bom, então ela vendeu aqui 173 milhões e tantas ações aqui, que dá 4,05 da posição da Vale inteira. E aí ela tinha no último relatório ali do terceiro trimestre 4,15, ou seja, no momento ela mantém 0,10% da posição na Vale. É pouquinho, então eu não duvido que ela a qualquer momento venda aí, sei lá, mercado seja o que for, né? Afinal, não é uma posição grande. Então, apenas 0,10% da posição da Vale. Vendeu praticamente tudo e a um preço menor do que ela comprou, e a gente vai ver com calma isso. Teve dividendos, teve a questão da proteção ali que ela fez, mas também se desfez antes, né? Primeiro vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa noticiou, né? A Cosan zera a participação na Vale, na verdade ficou um pouquinho como nós vimos ali, né? E reduz a dívida até 40%, e eles venderam aqui via Block Trade, a corretora JP Morgan que acabou fazendo essa venda, né? Levantando 9 bilhões, né? Então a dívida da Cosan sai de 23 bilhões para 14 bilhões, dando uma bela de uma amenizada aqui nessa dívida. Agora fica uma dívida mais padrão da Cosan, uma dívida que não é tão pequena, mas assim, é o padrão dela ali. Agora 23 bilhões estava muito alto para o normal dela, né? Então isso tende sim a fazer as ações da Cosan subirem ao longo do tempo, né? Bom, a Cosan então até chegou a disparar 9%, mas está nessa volatilidade toda, reduziu ali bastante a alta, né? Ela já havia sinalizado este tipo de interesse de vender, por isso que as ações da Cosan até vêm um pouco de alta recente, com uma volatilidade maluca, mas vem subindo um pouco, porque eles já haviam consultado o JP Morgan, BofA e o Itaú sobre essa venda. Já está aqui especulando essa venda já há um tempo, né? O leilão saiu a R$ 52,29 com um desconto de 0,59 sobre o fechamento de ontem, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Cosan está subindo apenas 1,6%, diminuiu bastante a alta, porém no ano atual, 2025, ela vem em alta de 8,6%, sendo que ontem, somente ontem, ela subiu 4,25% e ao longo dessa trajetória do ano teve grandes altas e baixas. Por quê? O pessoal, muitos ali já tem informações privilegiadas provavelmente, e tem também o pessoal da manipulação. Então há de se esperar muita manipulação ainda na Cosan na sequência, mas na minha percepção ela deve subir. E eu não vou comprar mais Cosan porque ela deve, teoricamente, possivelmente subir. Eu tenho a Cosan porque eu gosto do case ali de longo prazo, não vou ficar especulando aqui com o curto, tá? Mas a tendência, diga-se de passagem, é sim subir com muita manipulação. Então não duvido nada que caia aí nos próximos dias para depois dar uma disparada. O mercado é maluco, eles inovam em termos de manipulação, tá? Então não fique obcecado com volatilidade na Cosan, porque pode ficar maluca a coisa. Depois a gente tem que dar uma olhada ali nos aluguéis de ações, né, e tudo mais, para a gente ver como é que pode ficar essa situação também, tá? Mas manipulação é de se esperar. Enquanto a Vale, sem considerar dividendos, uma queda de 25,9% nos últimos um ano, no ano atual, caindo 3,5%. Ela chegou a ter um período de alta aqui com a expectativa de pacotes da China e tudo mais, só que eu havia dito para vocês, né? Só teríamos novidade de fato em março, então o mercado provavelmente devolveria essa alta, a devolução foi com juros ainda, caiu mais ainda, né? Então ela está nessa volatilidade toda, tem a questão da Cosan também que traz uma pressão e ainda fica essa expectativa. Esse pessoal comprou Vale, vai vender? Como é que vai acontecer? Isso pode também mexer um pouco, mas o que pode fazer a Vale acordar aqui, na minha visão, é o próprio resultado operacional da empresa, é o próprio resultado trimestral, então coisas da empresa e coisas fora da empresa, é China a qualquer momento e principalmente ali em março, né? Então, expectativa mais forte mesmo para a Vale ali em relação a macro é março, quando a China trazer mais novidades ali em relação ao que ela havia comentado, né, no fim ali do ano passado. Então, partindo dos números que o Brasil Journal, que a imprensa nos disse ali da venda da Vale pela Cosan, que levantou 9 bilhões, reduzindo aqui da dívida de 21,7 bilhões, iria para 12,7, uma redução de 41,5%, uma fortíssima redução,
olha só, você compara esses números, é totalmente diferente. Então muda essa preocupação em relação a Selics altas, embora ainda, óbvio, não é uma dívida zerada, ainda existe uma dívida ali importante. Então a gente vê aqui o índice de cobertura de dividendos em relação à dívida ainda estava ok, né? Nos últimos anos aqui, a empresa sempre ganhou mais dividendo do que o custo da sua dívida, que é uma métrica muito importante para uma holding, né? Senão, imagina, você investe nas empresas ali do grupo e o seu custo da sua dívida para comprar elas é mais alto do que o dividendo que você está recebendo delas. Então, traz uma certa preocupação, né? Mas aqui, qual era a preocupação no mercado? A taxa de juros foi subindo, né? A expectativa e também os juros de fato, porque ele acabou de subir 1%, ia subir mais, então os juros da Cosan iriam ficar mais caros, ao mesmo tempo que os dividendos, a Raízen está passando ali por umas turbulências, está reajustando a rota, então ela já poderia diminuir um pouco os dividendos. As demais continuam ali com os resultados tranquilos, mas nem sempre a gente pode contar com dividendos generosos, como teve ali a Compass. Então fica aquela dinâmica. Será que qualquer... Olha, você está falando de uma cobertura de 1,2. Qualquer tropicada das empresas do grupo levaria esse índice de cobertura para baixo de 1 e preocuparia muito o mercado, já que existe aqui uma pressão maior ainda da taxa de juros subindo, né? Outro ponto é a própria Vale. A Vale, ela acabou de fazer uma coisa que é muito bacana para quem é hold de longo prazo. A Cosan poderia ver isso como positivo. Puxa, fez um acordo ali com Mariana, né? A tragédia de Mariana, então tira isso do radar, vai ficar tranquilo, só que ela vai ter que reduzir os dividendos nesses próximos 2 anos. Para mim, acionista buy and hold, tá tranquilo, pô, recebo um pouco menos de dividendo agora nesses 2 anos e depois esquece esse negócio, esquece não, mas vai esquecendo aos poucos, né? Vai reduzindo bastante ali o dinheiro que ela precisa desprender até chegar um momento que ela nem vai precisar colocar nada ou praticamente nada, já que a própria Samarco vai arcar. Então é uma pressão de curto prazo. Para mim, tranquilo, eu não comprei a Vale em dividendos, né? Agora a Cosan sim. Então, provavelmente o pessoal já estava esperando que o índice de cobertura de dividendos fosse ficar em 0,9, 0,8, era isso que a gente estava esperando e, ou seja, ia começar a causar grandes problemas, o mercado já se antecipa isso, fazendo as ações caírem o tanto que ela caiu, né? Então a saída da Cosan foi vender a Vale com um prejuízo, nós vamos ver que prejuízo foi esse. Resumindo, Selic mais alta causaria mais impactos na dívida da Cosan e também um pouco na do grupo, em especial um pouco a Raízen, que tem um pouco mais de dívida ali e está passando por um reajuste de rota, como eu disse. Tem a Vale, que o acordo foi positivo, como eu acabei de dizer, mas reduz os dividendos de curto prazo, o que causa mais pressão na Cosan. Então eu diria que, e sem contar que qualquer ruído, né, nenhuma empresa está livre de ruído, então qualquer ruído do grupo, mesmo as mais estáveis, como o Compass, pode ter qualquer ruidinho ali e aí diminui os dividendos. Então, isso tudo aqui causa uma grande pressão, né, sobre os dividendos que ela receberia do grupo e ela entende como confortável manter um pouco acima do 1. Não é mirar no 1, né? É mirar um pouco acima, 1,2 mesmo, para ter uma certa folga para esses ruídos. Aí você tem toda essa pressão aqui, de fato ia ser bem difícil o ano da Cosan se ela mantesse essa participação toda na Vale, em especial depois do pacote de corte de gastos do Haddad, que trouxe mais gastos ainda. Aquilo ali foi meio que uma mudança de chave, foi quando a Cosan passou a cair infinito, se vocês olharem lá no histórico passado. Então, para avaliarmos parcialmente aqui, continha de padaria, o quanto que ela teve de prejuízo aqui nesse investimento da Vale, vamos relembrar como é que ela fez, né? Ela comprou 1,5% de participação direta lá, meados de 2022, um momento de baixa da Vale sim, só que a Vale viria a cair mais por conta da questão da China, esses acordos, ruídos políticos, um monte de coisa que aconteceu, e ao mesmo tempo que ela comprava aqui a Cosan, comprava a Vale, ela tinha o risco da Vale cair, minério de ferro e tudo mais, e tinha o risco da Selic subir e seu endividamento ficar mais caro. Então ela tinha um risco duplo aqui, né, já que ela estava se endividando para isso. Então aqui esses 1,5 era bastante arriscado, enquanto 3,4 a gente ficava tranquilo, né, porque ela fez um tipo de proteção aqui bem, a que mais protege, que é o collar, que inclusive eu digo que eu como pessoa física eu uso assim apenas no curto prazo, o que eu possa ver que possa cair muito a ação. Porque normalmente eu utilizo outras proteções aqui, utilizando opções que não me protegem 100%, mas até um ponto que eu falar, daqui em diante tá tudo bem, porque eu me fazendo esse tipo de proteção, eu deixo a alta limitada bem mais para cima, né? Deixo uma régua bem mais para cima. Enfim, o que a Cosan fez foi o seguinte, ela limitou a alta, mas limitou a baixa aqui também, e então ela não perde
com essa queda. E como ela opera no futuro, também tem a questão toda do tempo, o que traz preços maiores nessa proteção, uma proteção fica melhor, e também tem toda a flexibilidade. Bom, então eu vim aqui na Coinfire para a gente ver as cotações da Vale, entender um pouco o que a Cosan fez em um pouco de número de padaria aqui, tá? Então a gente comprou a Cosan, a Vale comprou a Cosan mais ou menos aqui, aliás, a Cosan comprou a Vale mais ou menos por aqui, e eu vou colocar um preço médio, aqui até um pouco pessimista, teve parte compra direta, parte compra protegida ali contra a queda conforme nós vimos, né? Então ela comprou aqui, a Vale teve um lucro, no começo se deu ali um grande resultado positivo, né? Mas na sequência caiu e em algum momento mais aqui recente, né, que nós vimos, ela foi se desfazendo dessas proteções contra a queda e exatamente quando ela se desfez da proteção contra a queda é que a Vale realmente resolveu embicar numa queda ainda maior. Então, além de tudo, a Cosan teve um grande azar aqui, né? E assim é renda variável. Então você pode ver que a Vale deu lucro, deu prejuízo, deu lucro, deu prejuízo, porque é assim que é o mercado. Só que quando você tem uma proteção aqui, você deveria somente se desfazer, na minha visão, quando realmente o cenário tivesse mais tranquilo, mais claro aqui em relação à dívida. O cenário do Brasil, o governo está gastando que nem um maluco, né? Então, se em 2022 você não sabia disso, você fez uma proteção para se proteger, quando chega 2024, beleza que deu uma proteção. Vamos dar uma olhada aqui, vai, quanto que protegeu. Ó, vou pegar aqui o meio do preço dela, mais ou menos, e vamos ver aqui o meio, mais ou menos, aqui de se desfazer. Então, ela teve uma proteção aqui de 7,5%, né? Já com dividendo e tudo aqui, essa foi a proteção dela, só que na verdade ó, a Vale caiu ó, 20% praticamente. Vamos ver quanto que fica então mais ou menos essa queda sem proteção. 13%, é brincadeira, 13%, muito peculiar esse número, né? Então a gente pode dizer aqui, um número de padaria mesmo, 13% mais ou menos ela perdeu aqui. Bom, então nessa continha nossa de padaria, dá para dizer então que teoricamente, já considerando dividendos e a proteção contra a queda, que mais ou menos ali ela perdeu uns 13%. Mas como parte da compra dela foi sem proteção, então foi um pouco mais, né? Só que a gente não sabe exatamente quanto foi o preço que ela pagou sem proteção e quanto foi o preço que ela pagou ali protegido, né? Talvez ela tenha pago preços mais baratos ali sem a proteção contra a queda, que normalmente ali está comprando mais alto que você faz a proteção. Mas enfim, vamos arredondar então aqui para uns 15% de perda, vai? Ela então perdeu mais ou menos 15%. Então vamos pegar aqui nossos númerozinhos de padaria. Ela acabou de vender a Vale por 9 bilhões. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos falar que 10 bilhões e meio e vamos tirar 15% para entender o quanto que ela teria perdido, né? Então ela perdeu mais ou menos, vamos arredondar, 1,5 bilhão em continhas de padaria. Na edição eu percebi que eu não considerei o desconto de toda essa operação que o JP Morgan fez para vender as ações ali, que se eu não me engano é 3,75 no máximo. Então vamos colocar aqui, ó, 10,5 vezes 18,75, aí a gente tem então quase 2 bilhões de prejuízo. Só que a Cosan ela tem uma forma de ganhar com toda essa queda que aconteceu nas suas próprias ações. Antes de eu chegar nesse ponto, eu gostaria de lembrar vocês que eu tenho um curso de opções que ensina como comprar ações, como a Cosan comprou ali a Vale, de forma protegida contra a queda. Eu ensino o próprio Collar, que não é o meu favorito, e outras, inclusive, que eu acabo utilizando mais, além de formas de você ganhar dividendos adicionais com as suas ações, utilizando opções para isso. E tem também o meu curso de investimentos com foco em ações, e você pode comprar os meus 2 cursos por um preço que não deve voltar tão cedo. Quando eu tirar essa promoção aqui em meados de janeiro, não vai mais voltar esse preço, R$ 889. Inclusive, eu mostro na prática operações que eu fiz no passado, explicando os porquês e voltando um tempo depois naquela operação, antes de finalizar, para falar, ó, essa operação deu nisso aqui, olha só o que deu pra gente ganhar, o que deu pra gente fazer, explico tudo bonitinho. Sempre tem o Telegram para você tirar dúvidas comigo lá, que você eventualmente tenha, tanto no investimentos quanto em opções. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Voltando aqui ao cenário da Cosan. Então, se a gente voltar lá em meados de 2022, né, quando ela fez essas compras, vamos pegar mais ou menos um preço aqui, ó, 16,50, 16 e pouco, 16,50, vai.
ela caiu desde então 47%. Então, o que as próprias ações caíram foi muito mais do que a ação da Vale caiu. E agora, com o dinheiro que ela vendeu, a Vale ela pode fazer recompra de ação, inclusive imagino que não à toa ela lançou aqui um programa de recompra de ação por se enxergar de graça, e o mercado até se questionou, mas por que um programa de recompra de ação, sendo que ela tem uma dívida alta? Porém, a dívida diminuiu bastante agora com a venda das ações da Vale. E é uma forma dela ganhar. Ela perdeu um pouco com a Vale? Perdeu, mas ela caiu mais ainda as suas próprias ações. Embora isso não seja positivo para nenhuma empresa, suas próprias ações caírem, quando você vai fazer recompra de ação, acaba sendo, né? Porque você tem um grande ganho ali. E para você ter uma noção, eu vim aqui no Investidor 10 para a gente ver o valor de mercado da Cosan aproximadamente nesse momento de 16 bilhões e meio. Ela vendeu 9 bilhões da Vale. Ela não precisa usar todo aquele dinheiro e se alavancar e tudo mais, até porque não pode nesse momento, que ela se comprometeu ali a no máximo 10% para programa de recompra de ação. Então ela pode recomprar aqui 1,6 bilhão, né, em valor de Cosan. 10% do seu mercado ela poderia comprar e ainda assim ter reduzido bastante a dívida. Eu acho que esse seria o melhor cenário. Ela conseguiria aumentar o valor de cada ação aqui para os seus acionistas que estão pensando no longo prazo, sem que eles mesmos coloquem dinheiro na empresa. Ela vai lá e recompra 10% das ações. Eu acho que seria fantástico. Ela já pode até anunciar um outro programa de recompra de ação, que aí ela vai seguir mais devagarzinho. Mas se eu sou o controlador da Cosan, eu faço isso. Compro imediatamente 10% das ações da Cosan, tá? Aproveita que você já chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e assiste um desses 2 vídeos aqui, tá? Um abraço, até o próximo, valeu!